Olá, você que nos acompanha nas redes sociais da Rádio Proletário, também nosso programa de jornalismo. Vamos conversar com o comandante da Brigada Militar de Formoso, Sargento Roberto Dresler da Cruz, também responsável pelos municípios de Mormaço, Campos Borges e Alto Alegre. Muito bem, tivemos um final de semana movimentado, setor policial aqui, os atendimentos aqui em Formoso, na região, atendimentos da Brigada Militar, tivemos a tentativa de feminicídio em Campos Borges, tivemos prisão por tráfico de drogas aqui em Espumoso e também, fechando o final de semana, um acidente de trânsito em que tivemos resultado morte de um dos ocupantes de um dos veículos envolvidos. E também uma retrospectiva desse mês de janeiro, desse início de ano, os atendimentos da Brigada Militar. Prisões, apreensões, enfim, identificação de pessoas e veículos, enfim, tudo isso e muito mais. Quem traz para a gente, então, é o comandante da Brigada Militar, o Sargento Roberto. Bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Tivemos um final de semana movimentado aí, com índices de ocorrências elevados em relação a atendimentos, né? Todo mês, em regra, aí, de janeiro e esse início do mês de fevereiro, aí, tivemos bastante atendimentos de ocorrência, dentre os quais a gente pode destacar aí, prisões, né? Do mês de janeiro, aí, da virada do ano para cá, a Brigada já efetuou em Espumoso 14 prisões, dentre prisões em flagrante de delito, termos circunstanciados e prisões de foragidos da justiça. Cumprimentos de mandato? Cumprimentos de mandatos. Então, nós já passamos de 14 aí, né, nesse início de ano. Muitos autos de infração de trânsito, tivemos prisões por tráfico de droga aí, nós estamos trabalhando muito aí, intensificando muito essa parte aí, tentando reprimir essas ações delituosas. Então, tem se elevado muito as prisões aí. Mais uma vez aí, a guarnições aí efetuando diligências, buscando informações aí, acabaram por culminar nas prisões aí de alguns indivíduos que estão aí por fazer o tráfico de drogas no nosso município aí. Então, a gente tem intensificado, tem resultado em prisões. Fizemos já apreensões de armas, apreensões de munição, de substâncias entorpecentes, já apreendemos cocaína, maconha, crack. Então, a atuação tem sido forte na repressão desses delitos, e a gente conta muito com o apoio da comunidade para que nos possa reportar algumas informações para que possamos direcionar, né, as nossas ações e de uma forma mais pontual e ter uns resultados melhores. Então, ressalto aí que foi um mês bastante atuante aí. As fiscalizações aí, nós temos mantido as fiscalizações aí incansavelmente. Do início do ano para cá, foram mais de 500 veículos fiscalizados, mais de 600 pessoas abordadas, identificadas, tudo documentado. Então, a atuação tem sido forte aí, buscando trazer maior sensação de segurança para a nossa comunidade aí. Tivemos algo que nos chama muita atenção aí, foi um acidente de trânsito aí, né, no qual ceifou a vida de um jovem de 21 anos, né? Tem a esposa dele aí está em estado grave, né, no hospital. Então, em relação à parte da brigada, a gente fez o devido atendimento de ocorrência, efetuou o devido registro e encaminha-se as documentações confeccionadas por nós junto com o registro da civil aí, buscando todas as informações necessárias aí para subsidiar o inquérito policial militar aí para apurar as circunstâncias do fato que ocorreu. Não incumbe a nós, né, fazer o julgamento dos fatos, né, mas o que a gente pede, o que a gente observa muito, que há muita imprudência, mesmo sendo intensificado as fiscalizações, mesmo sendo passado orientações constantemente, a gente constata muita imprudência, muita negligência, ou às vezes muita falta ou muita imperícia, né, pelas pessoas aí que conduzem os veículos automotores. Então, a gente faz um alerta mais uma vez aí para que tenhamos cuidado, em especial dos nossos jovens aí, para que sejam conscientes, porque dirigir um veículo automotor não é brincadeira. Então, tem que ter todo um cuidado, porque muitas vezes a gente chega a um extremo que é a causa da morte, né? Quando fica em danos materiais a gente reconstrói, mas uma vida ceifada não tem que fazer e acaba por destruir uma família, né? Então, não fazendo julgamento, mas os fatos vão ser apurados aí
e a justiça será feita, né? Então, é isso que a gente reporta em relação ao acidente de trânsito. Também a gente observa aí a nível de estado um crescimento, né, nos crimes de feminicídios. Isso. Tivemos um caso pontual na cidade de Campos Borges, mas onde deu entrada no hospital a vítima, juntamente com o autor também estava próximo, foi efetuada a prisão do autor. Ele foi autuado em flagrante e se encontra no sistema carcerário. Então, as ocorrências de feminicídio aumentou muito, né, a nível estadual. Também tivemos um caso em Campos Borges, que uma mulher teve parte do corpo queimada numa residência. Os fatos estão sendo apurados. Se tem relação com um companheiro ou se foi por motivos próprios ali, está sendo feitas diligências necessárias aí está sendo buscadas essas informações todas aí. Mas salientamos que esse início de ano foi um ano bastante atípico, com muitas ocorrências atendidas aí por parte da instituição da Brigada Militar. Casos de tentativa de feminicídio no estado, né, teve um acentuamento aí, né, cresceu bastante. E aí, fora as tentativas, que a gente fica sabendo na nossa região aqui, mas tem em outras regiões também, né? Então, imagina, o que a Brigada Militar puder fazer para coibir, inibir, tentar, né? O bom é que as vítimas, ou possíveis vítimas também, estão sofrendo violência doméstica, seja de qualquer forma, que procure sempre, né, Brigada Militar, procure falar, nem que seja com um parente que tenha mais a consciência e a coragem, talvez, de chegar até as autoridades, né, comandante? Tanto é que a nível de estado, né? Tem se reportado nos meios de comunicação, né, que os índices têm se elevado. Então, o que a gente retransmite? Que todas as pessoas que vêm sofrendo qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, seja ela física, ou patrimonial, seja a forma que for, que reporte, sei que seja feito o devido registro, porque hoje, havendo o registro, né, eles têm um tempo, um estrito lapso de tempo para fazer essa comunicação junto ao fórum, e já vinha uma medida de proteção para essa mulher, né, uma medida protetiva, né, e essa medida hoje nos é reportada também, então a gente tenta acompanhar dentro do possível para efetuar todas as fiscalizações necessárias, ver se o autor está cumprindo, ver se a vítima está num local seguro. Então hoje a gente também trabalha com essa prevenção aí, tentando manter a vítima segura, né? Nos casos em que nos é reportado, mas a maioria dos casos muitas vezes não chega ao nosso conhecimento, ou acaba ficando omisso, acaba ficando só no ambiente familiar. Então a gente fica restrito de algumas ações. Ou chega só quando o desfecho já é fatal, né? Já é fatal ou já ocorreu um caso mais grave. Então a gente tendo conhecimento hoje das medidas protetivas nos nossos municípios, a gente tem feito, recebe, né, via o fórum, nos reporta, né, as medidas protetivas aí, e a gente acaba por auxiliar aí na fiscalização e ver se estão sendo cumpridos as determinações judiciais. Muito bem, falando em trânsito, o senhor comentou aí sobre esse caso aí, né, que tivemos, infelizmente, uma vida jovem aí, né, no trânsito, prudência, tudo isso e muito mais, né, foi às 4h30 da manhã, né, daqui a pouco a pessoa tem que se conscientizar um pouquinho também, né, por mais que seja jovem, né, e se recolher um pouco mais cedo, talvez, né, não estou muito, vou para casa, vou curtir um pouquinho, talvez, que muitas vezes, né, enfim, tem festas, o pessoal muitas vezes sai das festas em vez de pegar ir para casa, muitas vezes, né, pegar uma carona ou ir para casa, acaba saindo pelas ruas da cidade aí também, né? Então tem que ter um pouco mais de consciência e empatia com o próximo, né? São vários fatores que a gente acaba por analisar, né? Não estou falando nesse caso em específico, mas sim, durante a noite, nós que trabalhamos à noite já temos uma dificuldade, né? Se tu não se preparar para trabalhar à noite, é humano, né? Teu próprio organismo te cobra, é o sono, é o cansaço do dia, né? Muitas vezes a pessoa trabalha o dia todo, daí quer aproveitar a noite, chega nesse horário, teus reflexos, teus meios de pensar estão reduzidos, né? E muitas vezes acontece chegar aos extremos, né? Ou por cansaço, ou muitas vezes conciliado com bebida, com álcool, com drogas, que a gente, né, não mascarando o que pode acontecer, não nesse caso em específico, né? Estou dizendo que é perceptível, né? A gente busca repassar essas informações para terem cuidado, né, serem cautelosos, se beber não dirija, né, que cumpram, não é nós que estamos dizendo, é a lei que diz, pessoal, se beber não pode dirigir, então não é... A gente dá dicas também, né? A gente dá dicas que a gente busca o melhor para todo cidadão, né? Nesse mesmo dia, por exemplo, que ocorreu esse fato, nessa noite aí a gente intensificou as abordagens, né? A gente conseguiu fazer uma manobra ali, conseguiu empregar mais efetivo na rua em um determinado período, onde foi realizadas fiscalizações, né, de trânsito, já com o intuito de tentar inibir algumas atitudes, algumas ações dos nossos condutores de veículo aí, para que não se chegue muitas vezes ao extremo, né?
a gente acaba por analisar, às vezes, alguns comentários de pessoas, por exemplo, onde é que estava a polícia estava trabalhando, né? Então é humanamente impossível estar em todos os locais e evitar todos os fatos, mas nós estamos tentando tentando ser efetivo. Hoje simplesmente a gente faz toda uma análise, né, do que vem acontecendo para dar o melhor resultado para a nossa comunidade, mas infelizmente é muito difícil a gente cobrir todas as áreas, mas a gente tem tentado, a gente tem passado orientações, a gente tem feito fiscalização. Muitas vezes a gente chega, né, aos extremos das autuações aí para tentar conscientizar os nossos condutores, os nossos cidadãos, até as pessoas que às vezes quando estão a pé a gente aborda, a gente conversa, a gente identifica, a gente passa orientação. Então o que a gente busca é o melhor para a nossa sociedade, né? Mas infelizmente não depende só de nós. Uma conduta é errada, não foi a polícia que realizou a conduta, né? Nós estamos ali para tentar prevenir, sim, estamos, é a nossa função, mas cada um é responsável pelos seus atos, né? Então a gente tem que ter a consciência de tentar ter um ato mais correto, um ato mais legal, para que muitas vezes não chegamos às consequências extremas, que depois de aconteceu, é difícil, não adianta chorar que a gente não consegue, né, refazer nossas atitudes, né? Então temos que ter consciência, tentar ser mais justos, mais corretos, né? Ter mais empatia com o próximo, então que tudo isso venha colaborar para nós vivermos uma sociedade mais justa. Muito bem, e aí a gente vai falar agora também, aproveitar que a gente está conversando depois de um bom tempo, né? Tivemos também reclamações do pessoal da Duque de Caxias, aqui em Espumoso, sobre as motos, com descarga aberta, enfim, bicicleta motor sobre a calçada. É difícil, né? A gente sabe que cada um tem que fazer a sua parte. Se você presenciar, filme, enfim, chame a Brigada Militar, né? Porque assim eles poderão, né, ter as ações, porque como o senhor falou, daqui a pouco vocês estão fazendo patrulhamento naquela região, tá tudo certinho. Eles, né, hoje com o WhatsApp, enfim, infelizmente tem grupos que são contra a polícia, né? Que eles dizem, a polícia está aqui agora, então quer dizer, a zona do parque está ali, ou fulano, ou tá outro bairro, só usei aqui, né? Então, se cada um dos nossos cidadãos também puder, né, fazer essa fiscalização, ajudar, né, as autoridades, com certeza vai minimizar bastante, né? Porque não tem como controlar. E a gente sabe o quanto é incomodativo, chega a doer os ouvidos aí dessas. Eu chamei hoje no rádio, inclusive, de geringonça, né, de gambiarra, essas motocicletas, essas bicicletas a motor. Não que é uma pessoa que talvez use para o trabalho, para o dia a dia, bem tranquilo, porque eu até falei aqui, um pai que deixa um menor de idade pilotar uma geringonça dessa, como eu trouxe, né, com motor, uma bicicleta com motor, sem nenhuma segurança, sem um capacete, ele não tem pena da vida do filho, porque esse filho dele pode sofrer um acidente, acabar ficando talvez inválido ou falecer, né? Ou também pode causar um acidente, né? As leis, sejam elas leis de trânsito, sejam qualquer tipo de lei, foram feitas para ser cumprida, né? Então, se são requisitos da lei que estabelece que você tem que ter a permissão para dirigir o veículo automotor, se você tem que fazer o uso de capacete, se você tem que fazer uso dos equipamentos de segurança, bem como o veículo portar espelhos retrovisores, portar controlador de velocidade ali, ter indicadores de direção. Então não é nós que fizemos as leis, nós temos que fazer que sejam cumpridas, né? Então não depende só de nós, a gente depende muito da conscientização de cada cidadão, do pai em especial, do responsável legal, né? Então tu tem que ter esses cuidados, porque nós temos intensificado, né, na Avenida Duque de Caxias. Que elas são inseridas no trânsito também, né? Então, ali a gente não pode deixar também, né? Nós temos todo um município, né, para a gente atender. Então a gente faz uma análise dos horários mais críticos de cada local, como a gente pode proceder para ter melhores resultados. Então hoje a gente monitora muito a Avenida Duque de Caxias ali. A maior parte das nossas autuações tem se gerado ali durante nossas fiscalizações ali, né? Então é um local que chama muita atenção, gera muitas autuações de trânsito, a maior parte das autuações tem sido ali. Então, o que indica que está sendo fiscalizado. É difícil tu inibir o tempo todo, né? Porque temos outras demandas também, né, de todo o município para a gente atender. Nós temos todo o interior que também pertence a nós, que carece muito da nossa atenção, né? Então, a gente tem buscado o melhor para cada canto do nosso município, né? Então, nós estamos assistindo, nós estamos estudando, e o resultado disso são os altos índices de prisão, que muitas vezes nos acendem um alerta, né? Porque se tem muitas prisões, o que está acontecendo, né? Tem muitas coisas erradas que acontecem. Então a gente está trabalhando diuturnamente aí, trabalhando com maior efetivo, com efetivo um pouco maior de inteligência, de direcionamento, que a gente consegue trabalhar de uma forma mais direcionada
conseguimos melhores resultados, né? Mas acende um alerta aí devido ao nosso, para um município de 15 mil habitantes aí em 30 dias, aí, 30 e poucos dias, a gente passa de 14 prisões, com apreensões de armas, com apreensões de drogas. Então, acende um alerta. Algo não está certo. Algo não está certo. A fiscalização está sendo feita, né? Então, mas também, às vezes, essa intensificação de fiscalização acaba se achando mais também, né? Porque se não fiscalizar, muitas vezes passa em branco. Isso é o resultado do trabalho da brigada. O resultado é trabalho, né? A gente tem trabalhado muito, a gente tem conversado muito internamente aqui, buscando fazer todos os ajustes necessários aí, que eu acho que é no que está resultando, né? Está resultando em prisões, mesmo que nem eu te falei, acende um alerta para nós aí, mas nota que o pessoal está empenhado, e o pessoal está empenhado mesmo aí. A gente internamente aí tem trocado muitas informações aí. Hoje a Polícia Civil, a gente trabalhando de uma forma integrada junto com a Civil aí, nos dá um aporte para o trabalho na rua aí muito bom, né? E a gente consegue deixar o pessoal aí munido de informações, de suspeitos, de veículos, a forma que vem acontecendo as coisas, né? Então, o trabalho tem sido direcionado buscando sempre melhores resultados. A questão do que eu falei das motos ali, eu falei das motos e bicicletas com motor, é na questão da Duque de Caxias, avenida próxima ao parque. Essa é a região que eu estou me referindo, porque ali o pessoal dali, né, que nos falou que eles descem embalado e vão para o parque, e descem do parque também com essas bicicletas, mas é agonizada, né? E motos também com descarga livre, ou com escapamento esportivo, enfim, motos pequenas cilindradas. E também a Hortêncio Machado, que é a rua que passa em frente ao CP ali também, que é trânsito frequente ali de pessoas que vão ao parque, as pessoas são livres, podem ir, podem se divertir, enfim, tudo dentro da normalidade, né? Mas só que passa bastante também esses veículos aí, né? Essas engembrações aí que a gente chama de bicicleta com motor, e claro, algumas motocicletas aí também com descarga, enfim, adulterada, características, tudo isso e tudo mais, mas que nem eu como cidadão, né, através do rádio a gente leva as informações que recebe da comunidade, e claro, vocês como polícia, como ainda aqui responsável pela questão do trânsito, que isso outro, cabe fiscalizar, e o senhor já nos trouxe que estão fazendo isso, que estão cada vez mais intensificando e fazendo esse alerta, esse pedido aí também para a nossa comunidade, que sejam os olhos da Brigada Militar, quando eles não puderem estar ali. No momento que uma pessoa que tu nos reporta ali que está com um veículo que não está de acordo com o que a lei prevê, ele está sujeito, né, às medidas tanto penais quanto administrativas, né? Então a gente tenta, dentro do que a gente tem, fazer o melhor, né? Sempre buscando todas as informações aí para a gente poder pensar numa ação bem direcionada com resultados mais pontuais e positivos, trazendo segurança para o nosso município. Comandante da Brigada Militar de Formoso, Sargento Roberto Dresler da Cruz, falando da nossa reportagem.